senão a gente Eu tenho a impressão que, às vezes, o Marcos me olha e enxerga o Márcio Postman, sabe? Não enxerga o Fernando Haddad. Então é um problema, porque o que eu faço, né, para virar o Fernando Haddad aos olhos do Marcos? Eu achei simpática a tua fala aqui. Não vi nada grave ali do que você falou. Acho que está em ordem. Tem muita confusão mesmo. Porque a ciência econômica ela foi se desenvolvendo dessa maneira que ele descreve. Né? Não nasceu pronta. Você tem lá atrás os clássicos, tem o Smith, o Ricardo, o Marx. Depois tem a Revolução Marginalista. Isso dá ensejo uma série de aperfeiçoamentos formais. A matemática entra para ajudar a tornar a linguagem mais precisa. Não vejo nenhum problema. Isso não desmerece, né, quem, ao seu tempo, escreveu e não tinha esse ferramental disponível. Eu não acho ruim ler Keynes hoje, eu não acho ruim ler Schumpeter hoje, Smith, Marx, não acho nada ruim. Acho que faz um bem enorme. E eu vejo muitos ortodoxos nessa linha se nutrindo de insights desses grandes pensadores. Né? Muitas vezes, vira e mexe, você vê lá uma citação. Né? Ontem mesmo eu terminei de ler esse texto, esse livro do Acemoglu, que ele fala. Que chama? Fala assim? Acemoglu? Why Nations Fail, né? Está lá, citação do Weber, citação do Pareto, citação do Marx, citação... Ou seja, ele busca, até do Robert Mitchell ele cita, hoje em dia é difícil o economista ter erudição, porque ficou tão em cara de laboratório que o cara, às vezes, não vai consultar os clássicos. Então, eu admiro os economistas que têm mais erudição, que buscam mais conhecimento e que não se deixam prender pelas armadilhas formais, conseguem romper, né, com essa questão. Eu não tenho nenhuma fixação por autor, mas eu acho que o Stiglitz e o Krugman não têm argumento de autoridade comigo, mas eu acho que eles ensaiam coisas que me interessam. Né? Ensaiam coisas interessantes. Tentam pensar fora da casinha, tentam, usando toda esse ferramental, essa metodologia, o rigor, a técnica, tentam se descolar um pouco. Eu acho que esse neo-institucionalismo, que tenta verificar dentro da economia o que afinal, quais foram os elementos, afinal, que explicam, né, a enorme diferença de desenvolvimento entre as nações. Apesar de ser um livro muito simplificado do ponto de vista histórico, esse Why Nations Fail, é um livro que um historiador provavelmente não chega perto, mas ele, pelo menos, tenta recuperar ali uma ideia de que a história faz diferença, de que a política faz diferença. Então, quando eu digo que em 2015, que depois de 2014 você teve uma quebra de contrato democrático, eu não faço isso para botar a culpa no Levi. Aliás, eu nem citei o nome dele. Né? Eu falo o seguinte, olha, foram cometidos, na minha opinião, porque tem gente que não acha, na minha opinião, foram cometidos erros na condução de política econômica, repiso o argumento, decisões incoerentes. Então, você tinha desoneração para setores que estavam prejudicados pelo câmbio, 50 bi. Aí o super simples do AFIF, 80. Pô, você fala, bom, qual é o plano de voo aqui? Onde nós estamos indo? Para onde a gente está indo? Sabe, o verdadeiro posto Ipiranga desse país não é o Guedes, né, que não vai entregar nada, na minha opinião. Era o Arno, que pagava todas as contas, sem pestanejar. Eu brinquei com ele outro dia, encontrei com ele e falei, meu, você era o posto Ipiranga. Mandava o boleto para você, você pagava. Não, Quem pagava não era o Arno, era o Tesouro. Não, o Arno mandava... do contribuinte fazendo dívida. Mas esse tipo de conversa não vai longe, se a gente ficar fazendo fusquinha um com o outro. Quando eu fiz uma brincadeira com o Arno de que a atitude dele não era de tesoureiro. Entendeu? É isso que eu quis dizer. É óbvio que... E óbvio que ele pode ter tido uma concepção dizendo o seguinte, ó, nessa crise eu tenho que expandir o fiscal. Isso, na minha opinião, estaria errado? Estaria, mas ele pode ter feito isso por mau cálculo. O Arno pode ter sido o Gustavo Franco da Dilma, entendeu?
Porque o que se poupa o Gustavo Franco, das besteiras que ele fez, porque ele é ortodoxo, sabe fazer conta, planilha Excel, porra, errou pra caramba. O ortodoxo erra. A hora que você está sentado na cadeira e tem que tomar decisão, você erra sendo ortodoxo, heterodoxo. Agora, é óbvio que você pode minimizar o risco de erro. E eu acho que nem sempre isso acontece. Você não, às vezes falta prudência do gestor público para minimizar o risco de erro. Então, eu acho que o Fernando Henrique I teve erro na condução de política econômica. Dilma I teve erro na condução de política. No Fernando Henrique II, no Lula I e II, teve erro. Nada que comprometesse. Essa é a minha tese. Né? Eu acho que teve erro, mas não era uma bomba relógio que ia explodir no colo do Lula ou que ia explodir no colo da Dilma. Eu acho que o Fernando Henrique não deixou nenhuma bomba relógio. 2. O Fernando Henrique deixou uma bomba relógio para ele mesmo. Do 1 para o 2. E o Fernando Henrique II não deixou bomba relógio para o Lula. A crise de 2002 não é uma crise do Fernando Henrique. É uma crise política, de natureza política. E aí, quando você põe a política na conta, você não está excluindo os modelos, a metodologia. Não é disso que se trata. Eu só estou dizendo que ela faz diferença, às vezes. E em 2014 fez. Fez muita diferença. Eu acho que a gente teria uma recessão em 2015, em função do ajuste que tinha que ser feito. Mas só que foi exponenciado esse negócio por um plano do qual a gente não conseguiu sair até hoje.